Então nós vamos iniciar a noite de hoje parafraseando Pedro Lucas Moro. Vou usar as palavras dele, que diz o seguinte: todo mundo sente, é por isso que a gente consegue conversar com todo mundo. E a minha nova obra é super acessível. Ele é escritor deste livro e de outros que já estão na biblioteca à disposição. Todo ser humano tem sentimentos, não dá para negar, muito menos fingir que não existe. Dê a você uma chance de olhar para isso e leia o livro de Pedro Lucas Moro. Excelente literatura que faz com que a gente olhe para dentro de si e nos examinemos. Muito importantíssimo. Este livro é especial. Então, com imensa alegria, convidamos o nosso escritor maricaense, Pedro Lucas Moro, para falar do tema Não Vim Destruir a Lei, que é uma reflexão sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um profissional da psicologia, escritor, abrindo horizontes com vários livros de sua autoria, idealizador do projeto de incentivo à poesia, versos e luz, espírita de verso e caminheiro no bem. Tive a oportunidade de assistir ao lançamento desse livro. Eu chorava quando eles falavam lá na frente. É lindo demais, muito lindo. Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Todos já estamos aguardando você com aquela ansiedade de sempre, que sabemos que você vai dar conta desse recado lindo e maravilhoso que você sempre nos traz como reflexão. Seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, falarmos um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente vive, principalmente. Agradecer o convite da CELP, que nos abre os braços e nos estende essa oportunidade. Hoje nós vamos recomeçar falando sobre o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Nesse capítulo existem muitas coisas que a gente já sabe, a gente já ouviu falar, já leu. Aliás, nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, nós já sabemos muito. E aí fica a questão: por que nós precisamos reler, estudar e reler novamente? Porque são coisas que são difíceis de serem colocadas em prática, de serem compreendidas. E da outra vez que eu já vim aqui, a gente já conversou um pouquinho sobre a diferença entre entendimento e compreensão. O entendimento é a partir da razão. Quando nós lemos algo, nós entendemos o que está escrito. Mas o movimento de compreender isso vai muito além. Ele é um movimento de infiltração no nosso coração, para que então nós possamos aplicar na nossa vida e termos um completo entendimento com o coração. Disse-nos Jesus, através de Mateus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, ele nos retrata esse ensinamento de Jesus. Jesus vem dizer que não veio destruir essa lei. Mas que lei é essa? E aí Allan Kardec, sabiamente, já nos coloca logo em seguida as leis das quais Jesus está falando, que são a primeira revelação, conforme dizem os Espíritos. Hoje eu vou ficar mais tocadinho. São as leis de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés. E aqui está um monte de texto que não vai dar para ler de longe, mas a gente não está aqui para ler-los hoje. Eu vou passar muito rapidamente por eles e vocês vão entender por quê. Porque, por exemplo, no primeiro mandamento, Moisés, por psicografia naquela época,
cerca de 1500 a 1200 anos antes de Cristo, como diz a codificação dos Espíritos, nessa primeira revelação das leis de Deus, Moisés nos traz 10 mandamentos. O primeiro deles nos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não os prestareis culto soberano. Esse monte de coisa quer dizer o quê, gente? Aqui os Espíritos já estão colocando patentemente o monoteísmo. Por quê? Porque naquela época existia a crença daqueles vários deuses, do povo egípcio, do povo grego, romano, que acreditavam que existiam várias divindades de formas humanas, personificadas na forma humana. E aí a gente tem que parar para pensar um pouco nisso. Nós somos espíritos ainda muito imaturos, mas éramos muito mais naquela época. Nós precisávamos aproximar a divindade, aproximar esse Deus, que até hoje nós não conseguimos saber muito bem o que é, de figuras mais palpáveis, mais entendíveis para nós. Então surgiram os deuses do Antigo Egito, o deus Horus, o deus Anubis e muitos outros que possuem características humanas. Pedro, isso é fora da realidade, de fato, mas é a realidade que nos cabia naquela época. Por quê? Porque tendo uma divindade, uma característica mais humana, a gente consegue se aproximar dela. Mas também é um erro, porque tentar resumir uma divindade em algo que nos é humano limitado, a gente perde muito com isso. Mas era o que era possível. E então vem Moisés, através da mediunidade, trazer os 10 mandamentos. E o primeiro deles vem nos dizer: existe apenas um Deus, uma inteligência. Nessa época nem utilizou a palavra inteligência, a gente utiliza isso hoje. Mas existe alguma coisa só, e que não deve ter imagem esculpida para ser adorada. Por quê? Porque Deus não tem forma. Deus é uma inteligência, é um ser que não tem forma. Quem temos forma somos nós. Deus dá forma à sua criação, mas Ele não tem forma alguma. E a nossa tentativa muitas vezes de colocá-la numa palavra, a palavra Deus, por exemplo, é só uma palavra, apesar de toda a sua simbologia e significado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas enfim, Moisés traz o segundo mandamento, dizendo: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Aqui basicamente ele está dizendo para que nós não vulgarizemos a palavra de Deus, porque é uma palavra divina que significa algo mais divino ainda que nós não conseguimos compreender. O terceiro mandamento nos diz para que lembremos de santificar o dia do sábado. Aqui é uma questão complicada, porque a época dos judeus, o sábado era um dia santo em que precisava se cultuar a Deus e trabalhar para Deus. Então nenhum tipo de outro trabalho mundano poderia ser feito nesse dia, que é o Shabat. Posteriormente, a Igreja Católica transferiu esse dia para o domingo, chamando do Dies Dominica, que também era o dia de se dar a Deus. Mas no dia de hoje, nós acreditamos, em pessoas mais racionais, que não deve haver um dia para que nós deixemos de trabalhar para as coisas materiais e nos dediquemos a Deus. Em verdade, o nosso trabalho tem que estar constantemente dedicado ao Senhor, nosso Deus. Por isso que não faz sentido nós elegermos um dia para não trabalharmos. Por quê? Porque nosso trabalho, apesar de mundano, nós precisamos de dinheiro para poder sobreviver, ele tem que sempre ser feito da melhor maneira possível, com o mais amor possível. E o que é isso, se não trabalhar também para Deus? Não vamos continuar, porque aqui Moisés vai trazer que nós não devemos matar, não cometer adultério, não roubar, por exemplo. São leis primitivas, muito primitivas. E essas são as leis divinas trazidas por Moisés. Mas vocês percebem que o que elas falam já está um pouco atrasado. Porque a gente lê isso e fala: mas isso é óbvio. Isso todo ser humano deveria cumprir. Às vezes a gente se esquece e descumpre esses mandamentos, mas eles são muito básicos, e por isso que a gente não vai se ater a eles. Moisés também, como todo ser humano imperfectível, ou seja, passível de ser imperfeito, ele recebeu esses 10 mandamentos
que são de origem divina, portanto são imutáveis, mas ele também teve de criar algumas leis para poder conter o povo da época, que éramos nós. Éramos um povo extremamente primitivo, animalizado, e portanto, quando a gente ouve falar de Moisés e suas leis, a gente mistura um pouco as coisas. Por quê? Porque Moisés criou algumas leis que, por exemplo, a mulher que era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Isso não é nada cristão, a gente não precisa nem discutir sobre isso. Mas ele criou algumas leis disciplinares para poder conter aquele povo, naquela época, que não tinha conhecimento, que não tinha uma moral muito desenvolvida. Isso já faz uns bons anos. A gente tem que estabelecer esse paralelo histórico. Então, passando desse conhecimento desses 10 mandamentos, que são leis divinas, imutáveis e verdadeiras, mas ainda são muito primitivos, nós vamos poder conversar um pouquinho mais sobre a vinda do Cristo, que é a segunda revelação, conforme nos anunciam os Espíritos superiores. E ele vem nos trazer algumas leis que foram cumpridas e outras que não foram cumpridas. Ou seja, o Cristo vem não só dizer quais são as leis divinas, ele também vem colocá-las em prática. Por quê? Porque é muito fácil Pedro subir aqui hoje e falar dos 10 mandamentos, falar que Deus espera de nós, mas quando Pedro desce e vai para o seu dia a dia, aí a coisa fica mais difícil. Vocês entendem isso, porque vocês, por exemplo, vêm aqui todas as semanas do céu para ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos do Cristo. Só que a gente pisa para fora de lá, tropeça, alguém fecha a gente no trânsito, ou no nosso convívio familiar, a coisa é muito mais difícil de ser aplicada. E é por isso que eu falei para vocês agora há pouco que entendimento e compreensão são coisas diferentes. A gente lê os fundamentos e fala, eu entendi, mas compreender e colocá-los em prática, e aí é muito mais difícil. Por isso que nós precisamos, a cada instante, estarmos reciclando esses conhecimentos e pensando, refletindo nessas coisas na profundidade da nossa vida. Portanto, Jesus vem e coloca em prática todos os 10 mandamentos. Ele coloca em prática essas leis que ele diz que não veio destruir, mas outras ele não cumpre. Por que ele não cumpre? Porque são as leis que não são divinas. A questão do Shabat, por exemplo, Jesus fez milagres no sábado e os judeus, os autores da lei, ficaram enfurecidos com isso, porque não se podia realizar nenhum trabalho. E ele vem e fala que essa é a lei do nosso Pai. Então, ao longo do nosso estudo sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos que ele nos trouxe em vida, em exemplo, a gente vai conseguindo estabelecer diferenças no que deve ou não ser cumprido, o que é ou não a palavra de Deus. E aí Jesus vem nos dizer que todos aqueles 10 mandamentos se resumem em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Hoje a gente lê isso e fala, nossa, que coisa linda, nós precisamos buscar isso. Mas naquela época a coisa não era bem assim. Nós não éramos bem assim. A sociedade buscava vingança, olho por olho, dente por dente, já nos dizíamos. Então uma pessoa que feria a outra, ela tinha que, por lei, ser ferida igualmente, para que tudo estivesse quente. E aí, hoje a gente olha para isso e acha um absurdo, espero eu. Mas percebam quão revolucionário foi Jesus naquela época. Ele veio dizer que a lei que estava sendo imposta naquele momento, que era a lei dos homens, a lei dos seres humanos, ela estava errada, porque não ia ao encontro do que Deus espera de nós. Na sociedade romana, por exemplo, o soldado romano ele estava ali para bater. Você dar a outra face era você levar outra porrada. E a gente sabe que não significa isso hoje em dia, que o perdão ele é uma obrigação nossa. E não só porque a gente ouviu e entendido, colocado em prática, mas é porque é uma questão lógica nós sermos feridos e não guardarmos rancor. Que o único afetado da nossa vingança seremos nós mesmos. A lei de causa e efeito está aí para nos mostrar isso. Portanto, Jesus foi o maior, mais breve, mais grandioso, revolucionário que já pisou nesse planeta. E entenda a palavra revolucionário como isso, como aquele que vem transformar, ressignificar as coisas, e não aquele que destrói por destruir as coisas. E ele nos diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido.
até o último iota. O que ele quer dizer? Quer dizer que todas as leis de Deus terão que ser cumpridas para que nós possamos chegar até Jesus, chegar até esse grau máximo de evolução moral, compatível ao nosso estágio, ao nosso estado de criaturas. Porque como Deus nós jamais seremos, porque Deus é nosso Criador, mas nós, criaturas, chegaremos a esse estágio evolutivo de perfeição, que é como a Amélia Rodrigues nos diz, que Jesus, quando atingiu o grau de perfeição, ele atingiu a completa identificação com Deus Criador. Isso é muito bonito e está muito longe da nossa realidade. Então o Evangelho, nesse capítulo, vem nos dizer que o papel de Jesus não foi de simples legislador moralista, ou seja, ele não veio aqui dizer as leis e falar para o povo o que deviam fazer, tendo exclusivamente autoridade pela palavra. Ele deu o cumprimento dessas leis, dessas profecias que lhe anunciaram o advento. Diz-nos os Espíritos que a autoridade divina, da natureza excepcional do seu Espírito e da sua missão divina. Jesus já era o Espírito perfeito, ele não precisava reencarnar na Terra, mas ele nos escolheu. Como governador do nosso orbe, do nosso sistema, ele escolheu vir aqui para nos mostrar a lei de Deus executada, mostrando-nos que é possível sermos como ele no nosso dia a dia. E nós estamos a muitos passos disso, mas ele veio nos mostrar que isso é possível. Mas a gente não veio dar ênfase para isso hoje. A gente veio dar ênfase para uma segunda parte que Kardec nos traz. Ele nos traz o ponto no primeiro capítulo, dizendo, chamando de aliança da ciência e da religião. E é algo que geralmente a gente passa batido porque não é do nosso cotidiano. E eu quero que você saia daqui hoje pensando um pouquinho diferente disso. Que existe ciência em tudo que a gente vê e que nós precisamos exercê-la. Aí a gente vai fazer uma viagem pelo mundo, pelo tempo, observando a ciência do mundo. E aí nas culturas antigas a gente vai perceber que a ciência era passada por meio da tradição oral. Falava sobre a agricultura, os astros e a alquimia. O calendário solar e os princípios matemáticos também eram passados oralmente. E nós tivemos lá na antiguidade os primeiros vislumbres da geometria e da medicina no Antigo Egito. Lá no Antigo Egito, os espíritos de capela, os espíritos degredados, cujo grau de moralidade não acompanhava mais aquele orbe, aquele sistema que estava se evoluindo, que nós hoje aqui na Terra passamos pelo estágio de transição planetária. Esses espíritos vieram para a Terra, encarnaram no Egito e outras civilizações e trouxeram um pouco mais desse adiantamento intelectual. E é por isso que nós, na cidade do Antigo Egito, existiam coisas da geometria e da medicina que hoje, ainda hoje, já são coisas extremamente avançadas. Lá no mundo greco-romano, o pensamento científico começou a surgir, que era o pensamento cético versus o pensamento dogmático. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que colocar em xeque tudo que a gente ouve. O ceticismo é não acreditar em nada, mas também questionar as coisas, para a gente não ouvir apenas e falar, eu acredito nisso porque o fulano me disse. O Espiritismo, como qualidade de ciência, tem o objetivo de nos fazermos questionar acerca da nossa realidade, das coisas que a gente entende. Por quê? Porque questionando a gente vai se atualizando. A ciência faz isso o tempo todo. Nós, hoje em dia, tivemos essa notícia, mas essa notícia ela veio se popularizar apenas, mas essa descoberta de 2019, de que a depressão, por exemplo, ela não está intrinsecamente ligada a um neurotransmissor específico, mas sim a uma qualidade e uma generalidade de neurotransmissores que, quando colocados no nosso cérebro, uma condição de ser mais receptivo, ele vai nos dispor de uma menor predisposição a desenvolver a depressão, falando aqui por cima. Claro. Mas vejam que nós tínhamos uma verdade na ciência até 2019, e de lá para cá já temos outra verdade. E tenho certeza que daqui a algum tempo cientistas dessa área vão descobrir outra coisa. E vocês vão percebendo que eu estou falando isso. Uma coisa daqui, outra dali.
Na nossa sociedade greco-romana surge Sócrates, esse espírito que é também um precursor do espiritismo, ele está na codificação. Ele vai nos trazer o primeiro conceito de prova científica, que é o que isso? É a gente perceber que as coisas têm que ser provadas para que a gente possa acreditar nelas. Que é o que Allan Kardec nos vem trazer com o espiritismo. Porém, depois desse tempo, a gente vai dar um salto temporal e pisar lá na Idade Média. Que ela é, por alguns historiadores e algumas pessoas das épocas, ela é tida como a Idade das Trevas. Por quê? Porque na Idade Média, o poder da Igreja Católica imperou e cerceou o nosso direito de procurar saber das coisas. E aí a gente tem que fazer uma pausa aqui também, porque a gente tende a falar que a Igreja Católica, a Igreja tal, mas éramos nós lá também. Nós somos reencarnacionistas, portanto acreditamos que tivemos encarnações em vários locais, em vários tempos. Então nós estávamos também na Igreja Católica deturpando os ensinamentos do Cristo. E para que isso? Para que nós tivéssemos mais controle das massas. É muito fácil de controlar as pessoas porque elas não sabem o que estão ouvindo, quando elas não conseguem raciocinar. E isso acontece até hoje, só mudam os nomes, as doutrinas, os pensamentos. E aí surge um outro espírito revolucionário também, que é o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um alemão que pegou a Bíblia e traduziu-la do latim. Porque naquela época, quem conhecia o latim? Só as pessoas mais inteligentes, só as pessoas cultas. E aí todo mundo que ia na missa, que pegava a Bíblia, não conseguia entender o que estava escrito. Hoje a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente lê e consegue entender. Mas naquela época, na Idade Média, ninguém conseguia ler. As pessoas acreditavam no que elas ouviam. Por isso que o que Pedro diz hoje tem que ser questionado também. Tem que ser ouvido e falado amém, assim seja, sem nenhum questionamento. Por quê? Porque a verdade tem que entrar no coração de cada um da maneira com que melhor saibamos colocar dentro de nós. Então Martinho Lutero vem, pega aquele latim que não era entendido e traduz para o alemão, para o povo alemão poder ler os ensinamentos do Cristo e entender da própria maneira. Isso também é uma revolução. E enfim, chegamos no período do Renascimento, surgido lá na Itália, em que abrem-se os conhecimentos e a busca por conhecer e provar a realidade. Para vocês verem como foi também um movimento revolucionário, a necrópsia era proibida na Idade Média. O que é necrópsia? É quando alguém morre de uma causa que não se sabe por quê. Os médicos, os cientistas abrem o corpo físico para poder entender o que aconteceu naquele corpo para que ele tenha vindo a falhar e morrer. Então vocês percebam que há poucos centênios nós não podíamos fazer isso. O que hoje é normal, como o IML, por exemplo, de um médico abrir o corpo para poder entender a causa da morte, naquela época era proibido. Por que era proibido? Porque é misterioso. O misterioso nos assusta. Nós não podemos ter medo disso. E aí vem o espírito de Leon Denis, que é um contemporâneo, que viveu no mesmo tempo de Allan Kardec, que vem nos dizer que o vácuo e a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas engendraram, lançam muitos espíritos no materialismo. Ou seja, se a gente tem um conhecimento, se hoje espíritas que somos temos esse conhecimento e não sabemos usá-lo da maneira adequada, nós temos a responsabilidade para com as pessoas que nos ouvem, que veem nossos exemplos e não acreditam em nós e acham que a gente está fazendo uma hipocrisia. Por quê? Porque a gente sabe muito bem falar, mas será que a gente sabe aplicar? Quantas vezes nós não pegamos os conhecimentos e deturpamos o nosso bel interesse? Por quê? Porque a gente não aplica. E orgulhosos que somos, nós damos aquela torcidinha na palavra para que não nos julguemos. Porque afinal de contas, julgar não cabe a ninguém, mas nós fazemos isso constantemente conosco e com os outros. Então, Leon Denis vem nos chamar a atenção para esse mau uso e essa vulgarização dos conhecimentos. E aí vem lá do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fazer um questionamento para a gente, na questão número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? É uma pergunta muito importante. Por quê? Porque as coisas estão aí fora. E somente uma pessoa que veio a passeio da sua encarnação não questiona os acontecimentos,
as coisas que pode ver, que pode tocar, e aquelas que também não pode. E os Espíritos vão responder a Kardec. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhes deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades, e quantas verdades rejeitou por erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A resposta é longa e é por isso que a gente está aqui hoje para conversar sobre ela. Os Espíritos nos dizem que a ciência foi nos dada como instrumento para que a gente possa devassar, conhecer essa criação. Por quê? Porque Deus é uma inteligência, causa primária de todas as coisas, e Ele está em constante transformação e criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito, quando atinge o patamar máximo de evolução moral, como Jesus, ele está atingindo a moralidade máxima. Ele atingiu o que ele podia ser de melhor em sentimento. Mas será que na intelectualidade isso acontece? E vejam como a gente pode construir isso logicamente. Isso não acontece. Por quê? Porque Deus é eterno, não tem começo nem fim. Portanto, a sua obra está em constante recriação. O universo está em expansão a todo instante. A ciência mundana já comprovou isso. Então, o Espírito que vem conhecer a Terra, conhecer as leis que regem nosso orbe, vai em outro planeta, conhece lá também, ele vai procurar a todo instante conhecer e ser o cientista divino, que é se maravilhar com essa criação. E se essa criação está em constante construção, quando que vai acabar essa missão de cientistas que somos do universo do Criador? Não vai acabar nunca. Porque em constante criação está o universo, em constante investigação estaremos. Mas Pedro, essa coisa de ser cientista não é para aquelas pessoas que usam jaleco, estão nos laboratórios? Negativo. Isso eu demorei um pouco para entender. Eu sou formado, me formei há pouco tempo em psicologia. No primeiro ano de graduação na faculdade, eu tive uma professora que me disse que nós, psicólogos, também éramos cientistas. E aquilo me fez pensar, porque eu imaginava que eram realmente pessoas que usavam jaleco, que ficavam no microscópio o tempo todo. São esses cientistas, que a gente não tem contato nenhum. Mas aí, ao longo da graduação, eu fui entendendo que eu estava me tornando um cientista das mentes, dos sentimentos, que são coisas que nós não conseguimos pegar, mas que a gente tenta dar nome, tenta compreender, tenta entender o funcionamento da mente humana, essa interação das pessoas. E aí sim eu compreendi que isso é também ser cientista. Quer dizer, então, Pedro, que são as pessoas do jaleco e são os psicólogos, não somente. Todos nós somos cientistas de Deus. Por quê? Porque nós estamos em constante descobrimento daquilo que o Criador fez e coloca-nos à disposição o tempo todo. Eu estou apontando lá para fora porque eu estou vendo uma árvore. E a árvore, como um símbolo da natureza, é uma simbologia muito importante disso. Se a gente observar os movimentos da natureza, dos animais, a gente vai podendo aprender um pouquinho de como nós deveríamos encarar a vida. Os animais não se preocupam com o dia de amanhã, no sentido de que eles são parte da criação de Deus e confiam que Deus proverá tudo. E nós muitas vezes encaramos as nossas adversidades, os nossos problemas, como se fosse a única coisa que existe na nossa existência. Como se fosse a coisa mais principal, que ela vai ser responsável por dar fim ou não à nossa vida aqui na Terra. Nós acreditamos que existe uma vida verdadeira, que é a vida espiritual, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós encaramos os problemas físicos como se não fossem passageiros, como se fossem da nossa vida verdadeira. Vocês percebem que existe essa diferença de entendermos que a vida verdadeira é a vida espiritual, mas na hora do pega, a gente se desespera e acha que vai ser o fim da nossa existência. Então, exercitando essa qualidade que somos cientistas de Deus, nós vamos poder compreender um pouquinho mais, cada dia, como funciona essa criação. E aí a gente vai falar
como Allan Kardec nos trouxe, quando realizou a codificação, quando ele começou a entrar em contato com os fenômenos mediúnicos, ele caracterizou o Espiritismo como ciência. Não era uma religião e não era uma filosofia, era uma ciência. Por quê? Porque Allan Kardec era um cético. Allan Kardec, quando entrou em contato com os fenômenos mediúnicos, ele olhou para aquilo e falou: não, isso aqui é ilusionismo, é charlatanismo. Essas pessoas estão tentando iludir as outras. E aí ele foi fazer o quê? Investigar, que é uma tarefa do cientista. E logo depois ele diz, e coloca para a gente que o Espiritismo era além de uma ciência, também uma filosofia. Por quê? Porque nos mostra um modo de vida, um modo de ser, que busca compreender mais a criação e estarmos mais tranquilos diante dela. E só depois o Espiritismo veio tomar o nome de religião. Por quê? Porque a época de Kardec, a religião era algo que não podia ser questionado. Religião era um dogma que a gente ouvia e falava amém, fazia sentido, talvez não, mas nós deveríamos obedecer. Então percebam que as coisas vão se encaixando. E aí Leon Denis vai nos colocar: depois de duvidar, acreditei; depois de ter negado, vi. O Espiritismo, como qualidade primeira de ciência, ele vem nos dar essa oportunidade, e eu diria também o dever de nós questionarmos as coisas, duvidarmos daquilo que a gente ouve e vê. Por quê? Porque é só assim que a gente vai conseguir encontrar a nossa verdade. É claro que a gente tem uma verdade absoluta, que é Deus, mas quando a gente acha que a gente está com a verdade, não é muita prepotência, já que nós temos o segredo do universo, que o outro que vive de uma maneira diferente do meu, ele está errado. Isso é muita prepotência, isso é muito orgulho. Mas é por meio dessa negação que algumas pessoas têm, dessa dúvida, que a gente vai podendo construir uma verdade melhor se assenta dentro de nós. E nós temos que viver como o rio heraclitiano, lá da mitologia, da sociedade grega, que nos diz Heráclito que o rio nunca é o mesmo, que nós, quando entramos no rio, nós nunca entramos no mesmo rio. E é um fato, porque o rio está sempre passando, mas nós também devemos ser assim, porque o Pedro de hoje, se é o mesmo Pedro de ontem, eu já estou atrasado. Por quê? Porque nós estamos em constante movimento, o universo está em movimento, nós precisamos acompanhar isso. Então, para a gente pensar um pouquinho, quando a gente pega uma verdade como absoluta no nosso modo de vida e rechaça qualquer outra coisa que venha, a gente nem questiona aquilo. Isso é um perigo. Por quê? Porque nos coloca isolados do mundo e não nos permite atualizarmos aquele modo de vida, aquela verdade que a gente toma como absoluta. Um outro exemplo de uma pessoa que era um cético, que duvidava da missão, da existência e da bondade extrema de Jesus, era Saulo de Tarso. E nós vemos no livro Paulo e Estevão, era uma pessoa extremamente forte e enérgica, mas ele duvidava de Jesus, perseguia os seus seguidores. E aí, no momento que Jesus se mostra para ele, e ele se torna Paulo de Tarso, tudo muda. Mas era uma pessoa que negava Jesus, e a partir daquele momento que ele conhece o Mestre, ele passa a ser o maior defensor, um dos maiores defensores do Cristo que a gente já conheceu. Se ele não tivesse dado esse benefício da dúvida, quem sabe? Então a gente não pode também receber as pessoas, e muitas vezes a gente chega no atendimento fraterno com pessoas que não aceitam Deus, que duvidam da sua existência, que acham que isso é uma conversa que a gente ouvir e tem que acreditar. E aí, se o Pedro está atendendo uma pessoa lá na casa espírita, no atendimento fraterno, olha para essa pessoa e fala para ela: não, você não pode nem pensar aqui que você não acredita em Deus. O que é isso? Isso é cristianismo? Então, a gente tem que acolher essa pessoa para tentar entender por que ela está duvidando da existência de Deus. Uma pessoa, uma criança que perde a sua mãe tão cedo, quando eu falo perde, é o uso da palavra que a gente está acostumado, mas quando a mãe desencarna e essa criança se vê sozinha, chega no centro espírita e fala que Deus é esse que deixou eu longe da minha mãe tão cedo. A gente pode ter duas saídas para isso. Ou a gente olha para essa moça e fala: você tem que acreditar nesse Deus porque Ele é bom, sim, você vai descobrir logo, mas Deus é bom. Ou a gente olha para ela e fala: está muito difícil de aceitar um Deus bom,
dizendo que você está sofrendo tanto. Tem muita diferença nesses dois diálogos, nessas duas formas de colocar Deus. E eu estou falando isso para uma pessoa de fora, mas a gente tem que fazer isso conosco mesmos, porque nós temos as nossas dúvidas. Mas se a gente fingir que elas não existem, não ouvi-las, não questioná-las, como que a gente vai se construir? A gente vai continuar como muitas pessoas estão e como nós muitas vezes estamos, ouvindo e obedecendo. Não é por isso que Deus nos deu a inteligência. A inteligência foi feita para questionar e para que pudesse guiar os nossos sentimentos. A questão número 9 dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E eles vão nos responder: tem-lhes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Os espíritos vão dar um puxão de orelha na gente. Pobre ser com o sopro de Deus pode abater. A gente acha que a gente sabe tudo, que os nossos conhecimentos espíritas estão acima de todas as pessoas. Eu não estou dizendo que os conhecimentos espíritas não falem a verdade. Eu estou dizendo que nós, dotados do conhecimento espírita, nós nos achamos muitas vezes superiores às outras pessoas que não conhecem o espiritismo, que não concordam com ele. E isso já é um exercício de orgulho. Então, assim, para que a gente está usando aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente lê? Falando, os espíritos aqui estão falando sobre a nossa arrogância, da gente achar muitas vezes que as coisas estão ao nosso controle, sendo que em qualquer instante Deus pode nos tirar dessa vida mundana, pode tirar um ente querido de perto de nós. Essas coisas não estão no nosso controle. Então a gente tem que decidir como é que a gente vai viver, confiando, tendo fé, que as coisas que acontecem na nossa vida são as melhores, querendo nós ou não, achando bom ou não, é o que Deus nos reservou. Ou a gente achar que a gente pode controlar tudo, que a gente tem poder sobre tudo, que nada mais está acima disso. E aí, falando dessa arrogância, a gente traz um poema do espírito Casimiro Cunha, que se chama O Engano. Às vezes, diz a ciência, que a crença é engano profundo, esperando uma outra vida, noutros planos, noutro mundo. E diz a arrogante fé: estás louca? A morte apenas é sono eterno e tranquilo depois de lutas terrenas. Ao que ela replica, humilde: mais tarde, ciência amiga, serás o sósia da fé, andarás ao lado meu. Se for sono, dormiremos, mas se não for, pois não é, de quem será esse engano? Será meu ou será teu? Aqui o espírito poeta, muito querido, faz essa brincadeira como se a fé estivesse conversando com a ciência, que é geralmente o que a gente faz, de tentar separá-las. E no fim das contas vocês vão percebendo, e sempre no vocabulário, é impossível separá-las. Por quê? Porque tudo é criação divina. Se a gente achar que a ciência ela está restrita a algumas pessoas, que ela está restrita aos conhecimentos terrenos, materiais, a gente vai cair no erro. Porque tudo se debruça sobre o mesmo objeto de estudo, que é a criação de Deus. A fé trabalha mais com o sentimento, com essa confiança naquilo que a gente não consegue pegar. A ciência tenta trabalhar com aquelas coisas mais palpáveis, mas tudo fala sobre a mesma coisa. E a gente vai observar de novo que os pilares do Espiritismo são 3: ciência, filosofia e religião. No livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, esse livro ele é dividido em 3 partes, por algum motivo: ciência, filosofia e religião. Como que a gente vai desvencilhar essas coisas? É impossível. É impossível. O que o Pedro está falando aqui hoje pode ser de conhecimento nosso, mas é para a gente repensar e aplicar no nosso dia a dia, que todos nós podemos cientificizar a criação divina ao nosso modo, porque é só assim que a gente vai poder descobrir as coisas que Deus criou. Então, se ciência e religião trabalham sobre a mesma coisa, estudam a mesma coisa, talvez de maneiras diferentes, como que elas podem se contradizer? Isso não tem lógica nenhuma.
E aí, na questão número 147, Kardec vai perguntar também: por que os anatomistas, os fisiologistas, essas pessoas que trabalham com as coisas que a gente consegue pegar, as funcionamento do corpo humano, dos seus órgãos, dos seus elementos, por que essas pessoas que se aprofundam nas ciências da natureza são com tanta frequência levadas ao materialismo? Isso a gente está falando de pessoas que estão estudando o corpo humano, que muitas vezes não temos médicos, enfermeiros, enfim, aqui. Mas no nosso dia a dia, as coisas que a gente trabalha, a gente sabe que são coisas materiais, porque são necessárias para o nosso desenvolvimento. Por que a gente é levado ao materialismo muitas vezes? Os espíritos vão responder. O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam nos enche de presunção. Quando a gente imagina, quando vê alguma coisa que foi comprovada que existe, a gente fica todo cheio. Descobrir a América. Mas a gente ignora que existem coisas e coisas que vão ser descobertas ainda que a gente nem imagina. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Vejam bem, a gente falou lá no começo dos 10 mandamentos, das leis que Moisés nos trouxe, eram coisas que nós já sabemos hoje, mas olhando para cá, o que o Espiritismo nos trouxe, não tinha muito mais descoberto. A gente vai ver, há pouco tempo, tivemos as imagens do novo satélite que foi lançado, nos trouxe imagens de melhor resolução de tudo que existe no universo, agora que a gente não faz nem ideia. Essas coisas vão progredindo. E nós, quando descobrimos uma coisa, a gente tem que ficar muito feliz por isso. Mas também dizer, por enquanto é isso que existe. Para mim. Mas logo será outra coisa que vai atualizar aquilo que eu tomo como conhecimento. Isso vale para tudo. Isso vale para os nossos sentimentos, inclusive. Eu sempre falo, e a gente está fazendo um trabalho com um livro que a Lúcia apresentou para vocês, nas escolas com os adolescentes. Eu falo para eles sobre os sentimentos. A gente consegue pegar os sentimentos? A gente consegue tateá-los? Não dá. Porque eles não são materiais, eles vêm do nosso espírito. Então, se a gente não consegue pegar, eles não existem. Esse é um argumento que a gente usa muitas vezes para com a força vital, para com a homeopatia, para com Deus. A gente não consegue pegar Deus, não consegue dar forma para Deus, apesar de Ele estar em tudo que tem forma. Mas isso quer dizer que Ele não existe. E essa é uma cartada muito boa, porque isso diz respeito a todos nós. Quem de nós não sente alguma coisa? A Lourdes já disse tudo isso lá no começo. Então é muita presunção a gente achar que conhece tudo dentro de nós, que a gente sente as nossas coisas e fala: não, eu sou muito bem resolvido, me desculpa. Mas se nós fôssemos pessoas muito bem resolvidas, nós não estávamos encarnados aqui hoje. Percebem que a ciência pode ser exercida em qualquer instância, seja fora ou dentro de nós? Questionar o mundo afora, isso é fazer ciência. A questão número 316, a pergunta que faz é a seguinte: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Por quê? Porque a gente tem nosso trabalho, no nosso dia a dia. Podem ter comerciantes aqui, musicistas, arquitetos, psicólogos, médicos, enfim, todas as profissões. A gente faz isso na vida para poder trabalhar, auxiliar o próximo, ter o pão de cada dia na nossa mesa, porque o trabalho é necessário para que a gente possa sustentar a nossa família. Mas e quando a gente passa do lado de lá? Será que essas coisas ficam por aqui? É claro que não. Por quê? Porque as pessoas têm aptidões variadas. O Pedro aqui tem aptidão pela psicologia, pela literatura. Tem pessoas aqui que gostam mais da matemática, das formas, dos cálculos. E tudo isso é necessário. Então, para a gente perceber que essas ciências das mais variadas formas, elas continuam do lado de lá. Porque nós, quando tivermos a oportunidade, estaremos inspirando os espíritos que estão encarnados e fazendo as atividades que nós antes fazíamos. Os espíritos vão nos responder, conforme a sua elevação do espírito ou a missão que temos, que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que nos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos que então o admiram como sábio, admiram uma obra de um estudante.
atentam apenas no que provê a relação dos encarnados e seus progressos. Tudo que a gente sabe hoje, que a gente descobre hoje, lá no plano espiritual, quando tivermos a oportunidade, a lucidez e a elevação, nós podemos auxiliar as pessoas que um dia estiveram onde estamos agora. Por quê? Porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de bom ou de infeliz, é também inspirado por Espíritos. Então, quando eu falei do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que muitas vezes a gente está fazendo algumas coisas que são para Deus, vocês podem ter certeza que os Espíritos afins nossos e das nossas competências, eles estão lá nos inspirando. Então é um erro a gente achar que a gente vai perder tudo que a gente sabe, que a gente exercita e trabalha aqui no plano corpóreo. A gente sempre leva para lá. No primeiro capítulo do Evangelho que a gente está conversando hoje, no Ministro da Lei, como todos os capítulos, existem as instruções dos Espíritos, em que os Espíritos superiores que participaram da codificação vêm nos trazer algumas mensagens. E a gente trouxe alguns trechos delas para que a gente possa refletir. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que a era propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar o inimigo. É aquilo que eu já falei, que o Espírito israelita está nos trazendo aqui. Nós, há muitos anos, não compreenderíamos nem os mandamentos colocados por Moisés, porque para nós a vida era uma vida selvagem, era uma vida animal, um animal vive sem pensar. Então vem Moisés tentando arduamente nos mostrar que nós precisamos ser poucos melhores, mas naquela época não dava para pensar o que a gente está falando aqui hoje. Se hoje às vezes a gente está estudando Espiritismo e já quebra a cabeça com algumas coisas, imagina lá atrás, que nem nossa intelectualidade era desenvolvida. E aí esse Espírito continua. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. O que ele quer dizer? Quer dizer que algumas ideias parecem revolucionárias, como as ideias que Jesus trouxe à época dele. Era coisa de outro mundo, perdoar o inimigo, fazer o bem àquelas pessoas que nos jogam pedras. Então houve uma revolução e as pessoas passaram a perseguir esses cristãos por muito tempo. O que a gente pode estabelecer como parâmetro hoje? A nossa política. Se a gente pegar há 20 anos, não se falava de política. A política era uma coisa para as elites, era uma coisa para os sábios, para os pensadores. Só essas pessoas podiam falar e entender de política. E aí foram acontecendo o quê? Os escândalos de corrupção, de inadequação, enfim, que a gente liga a TV hoje em dia e se depara. Percebam que se não houvesse esses escândalos, muitas pessoas até hoje não iam falar de política, não iam tentar entender um pouco mais sobre política. Por quê? Porque se a gente vê uma pessoa falando uma coisa e não concorda com aquilo, gera um escândalo, uma desavença, e se eu permaneço sem tentar entender o que aquela pessoa está falando, como que eu vou progredir? Então é por isso que muitas vezes os escândalos acontecem, para que nós possamos buscar saber e se instruir. Então no ano 2000 para 2022, tenho certeza que muitas pessoas buscaram saber o que era a política, como se faz a política, quais as partes que existem. Mas claro, o escândalo deve ocorrer, mas ai daquele pelo qual ele aconteceu. Percebam como é sábia a criação de Deus, que está a todo instante nos dando oportunidades para que a gente possa questionar as coisas ao nosso redor. Então, a gente estava falando da ciência que estuda a natureza, da ciência que estuda a mente, e agora a gente está falando de política, que a ciência que estuda a sociedade vai também poder se debruçar sobre. E não é privilégio de ninguém, todo mundo pode ir atrás. Hoje a gente tem internet, pode buscar também saber. Esse Espírito continua nos dizendo que Moisés abriu o caminho. Moisés vem trazer o caminho para as leis divinas. Ele vem nos trazer os 10 mandamentos, que o Espiritismo vai chamar de primeira revelação. Jesus continuou a obra, segunda revelação, e o Espiritismo a concluirá, terceira revelação. Deus é muito generoso, gente.
ele nos trouxe 3 revelações grandiosas, né? E no meio delas vieram vários profetas, para poder nos mostrar e nos adiantar. Então ele está a todo instante nos impulsionando para que nós possamos dissipar a sombra e encontrar mais a luz dentro e fora de nós. Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. O espírito de Fétano nos vem nos dizer que o vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida a custo do que é de ordem moral, mas conduzindo-nos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O que esse espírito quer dizer para a gente? Eles querem dizer que a gente tem que aliar sempre nossa razão e a nossa emoção. A ciência é a parte racional dessa busca por conhecer o universo de Deus. Enquanto a emoção cuida talvez da parte da fé, da confiança, da religião. A gente tem que atrelar essas duas coisas. E ao longo da nossa história existiam correntes que tentavam desvincular essas duas partes do nosso ser. Porque o nosso ser, ele é vinculado, ele é composto por essas duas categorias: razão e emoção, intelectualidade, sentimento. Só uma ou só a outra não nos leva a lugar nenhum. Por quê? Porque o sentimento, ele pode se tornar uma paixão se ele não for guiado. A gente sempre faz uma analogia como se o sentimento ou a paixão fosse um cavalo selvagem. Se a gente não usar da razão para educar e disciplinar essa emoção, ela vai nos guiar para onde ela quiser. E todo mundo aqui conhece a sensação de quando a gente se entrega a uma paixão. Como é que fica depois? Aquele sentimento de vazio, de arrependimento. Isso não é ser moralista, isso é ser racional. Mas a razão também, a ciência também, sem o amor, sem o sentimento, sem a emoção, ela é fria, ela é desumana. E ela, como muitas vezes nos faz hoje em dia, ela se prostitui por dinheiro. Ela acaba criando pesquisas forçadas para comprovar algo que é mais, como eu vou dizer, aprazível para o mercado. E eu vou dar o exemplo da homeopatia, por exemplo. A homeopatia é uma categoria da medicina, uma especialidade médica que foi fundada pelo espírito, né, pelo médico alemão Hahnemann, que participou inclusive da codificação espírita, e que ela atua sobre nossa energia vital. Ela não vai cuidar da dor de cabeça, ela não vai cuidar da dor de garganta, ela vai cuidar do espírito, porque tudo que tem de desarmonia corporal tem origem espiritual. E o que a gente faz muitas vezes? A gente toma um comprimido para a nossa dor de cabeça, a gente toma um remédio para a nossa doença de pele. Mas por que essa doença está estourando aqui na minha pele? Por que eu estou com constante dor de cabeça, enxaqueca? Será que não está havendo uma desarmonia espiritual, que é a origem de tudo? Mas, como a indústria farmacêutica, essa ciência que é vendida ao dinheiro, ela está sempre querendo lucrar, ela vai criar nomes de doenças e remédio para essas doenças. Na psicologia, a gente vai ter acesso ao manual que tem as doenças, todas as doenças do mundo. E há pouco tempo criou-se uma nova doença, que é a síndrome das pernas inquietas, que é a gente ficar tentando bater no pé. Quem é que nunca passou por isso? Quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente toma muito café, a gente fica inquieto. Mas aí cria-se o nome de uma doença para um comportamento humano, que é passageiro. Cria-se um medicamento para cuidar da perna que está batendo, gente. Mas essa perna está batendo em vida própria. Não existe uma vida, uma inteligência e uma emoção por trás dessa perna que está fazendo ela ficar inquieta. Percebam que muitas vezes acontece isso no nosso dia a dia. A gente cria doenças para depois ir atrás de remédios. Isso é um círculo vicioso. Mas vem a homeopatia dizer: se existe a doença do corpo, é porque a alma está em desarmonia.
ciência materialista vai lidar com isso? Ela não vai lidar. Ela vai pagar pesquisas que dizem que a homeopatia não funciona. Por quê? Porque a homeopatia trabalha naquilo que não é palpável. Mas, de novo, aquilo que a gente não consegue pegar quer dizer que não existe. Vocês estão percebendo que eu estou falando da vida nossa, do nosso cotidiano, dos nossos problemas, da nossa busca por sermos pessoas mais saudáveis? Isso é ciência. E a ciência não pode ser desvinculada do nosso coração, da nossa vida. Então, quando tudo isso faz sentido para a gente, o nada não tem mais lógica. Não dá para a gente assumir que o nada existe. É inconcebível que esse nada exista, porque não tem menor sentido para a nossa razão, nem para a nossa emoção. Nada. Filosofia rude e amarga, na qual acreditei com pena, embora de abandonar a crença que esposara a minha aspiração de cada hora. Crença é o perfume da alma que se enflora com a luz divina, resplendente e rara da fé, única luz da única aurora, que as trevas mais compactas aclaram. Revendo os dias tristes do passado, vi que troquei a fé pela ironia, os desvios e excessos da razão. Antes, porém, não fosse tão ousado, pois nem sempre a razão profunda e fria alivia ou consola o coração. A nossa fé, ela é necessária. Ela nunca está contra a nossa ciência, a nossa razão. Ela é necessária porque naqueles momentos em que nós não conseguimos encontrar resposta ou palavras para as coisas que nós estamos lidando, nos deparando, ela é aquela coisa que nos une a nós mesmos, as nossas melhores partes, e conseguimos fazer essa conexão com o alto, com o nosso Deus, que também é a nossa melhor parte. Muitas vezes, na nossa conversa, ou no contexto da psicologia, em que não dá para misturar com religião, é claro, as pessoas falam, né, o que é a oração? E quando a gente não quer meter religião no meio, a gente consegue também falar sobre ela. A oração é o momento que nós nos ligamos com a nossa melhor parte. E se nós sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes, porém com uma centelha divina, uma parte dele dentro de nós, o momento da oração é o momento em que nós nos ligamos com essa parte que nos pertence e que tem origem divina. E ao nos ligarmos, ao vermos essa luz dentro do nosso coração, a gente consegue se ligar aos espíritos superiores, aqueles espíritos que há muito já trabalham por Deus, nosso Senhor. Vamos terminar com a adiantada da hora com a questão 625. Kardec nos pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o nosso modelo, guia, o coração que vem nos mostrar no nosso dia a dia que é possível estarmos ao lado do Pai a todo instante do nosso dia a dia, seja fazendo as tarefas mundanas, seja orando e fazendo bem que não é material. A todo instante é possível fazermos as coisas para Deus e por Deus. Jesus, além de ser o maior coração, o maior revolucionário, era também o maior cientista que já pisou aqui no nosso planeta. E nós devemos seguir esse modelo, buscando a todo instante devassar esse universo que Deus criou para nós, para que possamos ser cientistas da sua criação e que a todo instante nós possamos conhecer uma verdade, mas não ficarmos satisfeitos, porque o universo, na sua expansão infinita, está sempre oferecendo uma oportunidade nova de conhecer e se melhorar. Então eu peço que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer na nossa fé, na nossa emoção e também na nossa razão, na nossa busca incessante pelo conhecimento que guie a nossa emoção e que não nos torne pessoas frias e desumanas, mas que a nossa humanidade possa ser como uma chama, a todo instante estarmos impulsionando para sermos pessoas do bem, pessoas mais felizes, mais bem resolvidas.
Muito obrigado a vocês.